Você acha que seu filho está falando menos do que deveria e você está preocupada em saber se ele tem algum atraso na fala? Bom, nesse vídeo, nós vamos aprender 3 atividades práticas para ajudar seu filho a desenvolver a fala. Bom, meu nome é Yasmin, eu sou estudante de psicopedagogia e hoje eu irei te ensinar 3 atividades simples que você pode fazer na sua casa para estimular a fala na sua criança. Bom, é importante ressaltar que em média, né, a partir do primeiro ano de vida, eles conseguem associar palavras a imagens. Ou seja, a partir do primeiro ano de vida, quando você fala banana e mostra a banana para o seu filho, ele começa a entender que aquela palavra se remete àquele objeto. Bom, sabendo disso, eu vou introduzir agora a primeira atividade que você pode fazer com o seu filho. Eu trouxe hoje uma boneca, um pote e uma colher. Você pode fazer com qualquer outro brinquedo, né? Ah, eu não tenho boneca em casa, mas você pode fazer com um carrinho e aí mudar a estratégia, a história. Você pode fazer com um dinossauro, com um boizinho, com um cachorro, enfim, o brinquedo que você tiver à sua disposição. É importante que você simule uma história com a criança. Por exemplo, essa aqui é a Elisa. Elisa está com fome, então você vai contar para a criança que a Elisa está com fome. E aí você pode fazer a voz da criança, que eles adoram. Ela pode falar: estou com fome, me dê comida. E aí você vai pegar a colher e o pote e vai simular como se você estivesse dando comida para ela. Assim a criança vai entender. Comer, colher, e aí você pode ir falando. Vamos pegar a colher, pegar a comida e colocar na boca da Elisa. E aí ela vai associando a boca, a colher, a comida. E nessa brincadeira, se você tiver aquelas frutinhas, né, que simulam frutas de verdade, de brinquedo, obviamente, você pode ir falando, dê a maçã para Elisa, vamos dar a maçã. E aí você simula que ela está comendo. Nham, 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 nham. Essa onomatopeia é muito importante para a criança. Além de estimular a musculatura, né, faz com que a criança também esteja mais adepta a falar. Por quê? Porque é mais fácil ela falar au au, é mais fácil ela falar as onomatopeias do que algumas palavras. Mais fácil ela falar au au do que cachorro, por exemplo. E isso faz com que desenvolva a fala do seu filho. E durante essa brincadeira você pode ir trabalhando conceitos, por exemplo, caiu, caiu mesmo, caiu, pegou, sabe? Coisas nesse sentido. A sua criança vai começar a assimilar alguns conceitos e isso vai ajudá-la na fala. Outra coisa, outra atividade que é importante é ler para a sua criança. Eu trouxe esse livro, eu nem sei a faixa etária que ele é recomendado, acredito que por volta dos 3 anos, mas você pode ler em qualquer faixa etária. Talvez a criança não vai entender exatamente todo o contexto, mas é importante que você vá se habituando a falar com a criança normalmente, né? E ele é bem rico em vocabulário, sabe? Ele tem bastante palavras diferentes que a sua criança já vai começar a se habituar. Ele é bem interessante. Nesse livro, mas pode ser em qualquer outro, é importante que você leia na íntegra. Ah, ele não vai entender essa palavra porque ele só tem 1 ano, ele é muito pequeno. Não tem problema, não se atente a isso. O importante é que você vai enriquecer o vocabulário dele. Por mais que ele não entenda exatamente o conceito, por mais que ele não entenda ainda como pronunciar aquela palavra, o importante é que você está enriquecendo o vocabulário, você está falando com ele. E isso é importante, isso vai criando memórias na cabeça da criança. E uma hora ou outra ela vai acabar repetindo uma palavra ou tentando ao menos imitá-la, tá bom? E a última atividade, mas não menos importante, é conversar com seu filho. Às vezes é muito comum, principalmente com bebês, a gente fazer as coisas no automático e não falar nada, né? Vamos trocar a fralda, vamos dar a mamadeira ou o leite, né? O peito, a água, vamos introduzir a alimentação e a gente não fala nada. É importante que durante essas simples atividades você vá falando com seu filho. Vamos beber água. Ele vai associar o copinho, a água, talvez o barulhinho do filtro. Vamos trocar a fralda. Ele vai associar a fralda com o trocador, com o momento que vocês estão tendo. Então, conversar com a criança sem
diminuir palavras, sem tentar facilitar muito para criança, né? Eu sei que é bonitinho, às vezes a gente acha fofinho a criança falar um pouquinho errado, a gente falar, ai, é fofinho, mas o ideal é que a gente fale corretamente, como se a gente estivesse falando realmente com um adulto. A criança tem capacidade total de entender, gente. Por mais que às vezes a gente ache que não, a criança entende perfeitamente o que a gente está falando. Talvez não exatamente todas as palavras, mas ela entende a mensagem que a gente quer transmitir. Então, quando você vai conversando com seu filho, independente do que você esteja fazendo, você está ajudando a enriquecer o vocabulário dele. E, consequentemente, ele vai começar a falar. Pode ser que, né, no início você ainda não veja resultado, mas, por exemplo, para uma criança de 1 ano, de tanto você falar, vamos tomar água, possivelmente, logo logo ela vai estar falando água, ou então ela vai ver o filtro e vai associar água, e vai acabar externando e verbalizando, entendeu? Então, é importante que a gente esteja sempre atento a essa questão do vocabulário, sempre tentando trazer palavras novas e até mesmo, se você sente necessidade, explicar o que aquilo quer dizer, para que a criança consiga mais ou menos ir associando quando usar aquela palavra, né, em qual contexto usar. Possivelmente ela não vai usar no início adequadamente, né, aquelas palavras no contexto exato, mas é importante que ela saiba que aquela palavra existe e que ela vai começar a tentar pronunciar aquela palavra. Então, essas são 3 dicas assim bem simples que qualquer pessoa consegue fazer, né, com coisas que você tem em casa. E caso você não tenha condições, né, caso você não tenha um livro à sua disposição, você pode até mesmo criar histórias, não tem problema, né? Você cria uma história e conta para o seu filho. O importante é praticar essas atividades, fazer essas atividades dentro das suas possibilidades, que eu tenho certeza que vai ajudar muito no vocabulário e a desenvolver a fala da sua criança, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo. Comente aqui se você já tentou algumas dessas dicas ou se você vai tentar. Se seu filho tem algum atraso na fala ou se você desconfia que isso esteja acontecendo, também comente aqui. E se você conhece uma mãe, né, que esteja precisando de um conteúdo como esse, compartilhe esse vídeo com ela. E por último, mas não menos importante, se inscreva no canal, tá bom? É muito importante para que esse canal continue crescendo. É isso e aguardo vocês no próximo vídeo.